privilégio poder estar aqui, não só no programa Ministrando a Palavra, que já é um privilégio singular, mas poder estar de volta aqui à minha terra, região de Iguatu e cidades circunvizinhas. Também ter aqui alguns amigos no São Pedro, talvez alguns nem lembrem mais, que faz tempo. Meu irmão e o Mário aqui também, né, conheci dessa época antes de sair da terra, da água boa, e é sempre bom rever os amigos, os irmãos, e meu tio Alberto, principalmente, é tio de sangue e irmão do meu pai, e poder revê-lo depois de muitos anos é uma alegria ainda maior. Mas convido você agora a ver a palavra de Deus comigo, no Salmo 23, um texto muito conhecido e muito maravilhoso. Quero trazer uma palavra bem pastoral, bem prática, para que você possa realmente sentir e ter na sua vida o cuidado que Davi relata aqui neste Salmo 23. Nos diz assim, vamos ler até o versículo 4. Estou lendo aqui a versão NVI, que nos fala assim o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Rapidamente aqui quero conversar com você sobre o extraordinário pastor. A descrição que Davi fala, né, e faz aqui neste salmo não é um relato de si próprio, embora na sua experiência que ele nos relata nos livros de 1 Samuel, ele demonstre ser um bom pastor ou ser, né, ter sido um bom pastor, mas ele fala de um pastor extraordinário que não é ele, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E a primeira marca desse extraordinário pastor é que ele é um pastor pessoal. Perceba aí logo no início que ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele não é só um pastor de púlpito, ele não é um pastor apenas de posição, de nome, ou das multidões, ou das classes. Ele é um pastor pessoal. Talvez muitos se vejam indignos ou até mesmo desassistidos por Deus, porque não se consideram como alguém digno, atraído pelo bom pastor. Mas eu quero dizer que esse pastor extraordinário, ele também é um pastor pessoal. Do pobre, do rico, da classe média, do que mora numa geografia boa ou numa geografia ruim, de uma classe maior, de uma classe menor. Você pode dizer, como Davi disse, o Senhor é o meu pastor, porque ele é um pastor pessoal. Ele ouve a oração do mundo, mas também ouve a sua oração no quarto, quando você se tranca, ou até mesmo nem verbaliza a sua oração, ele conhece o som do teu coração. Então, creia e saiba que esse pastor da Bíblia é um pastor pessoal. Não importa a condição, a área onde você está, a geografia, a classe social, você pode dizer, o Senhor é também o meu pastor. Uma segunda qualidade desse pastor é que ele é um pastor provedor e cuidador. O salmista fala com uma segurança dessa provisão. Ele diz, de nada terei falta. Isso não quer dizer que nós não queremos ter dificuldades ou problemas, mas ele aqui se atém à segurança do caráter do pastor, que quando a necessidade surgisse, ele não deixaria aquela necessidade sem ser suprida, mas ele iria trabalhar para suprir aquela necessidade da sua ovelha. Bem assim também, queridos, é Deus conosco. Ele se importa com a nossa aflição, ele se importa com o nosso sofrimento. Então você pode sim levar até ele as suas causas, as suas angústias, as suas dores, porque ele sim é capaz de prover. E o melhor, ele tem esta intenção de prover e de suprir na sua vida. Uma outra característica extraordinária deste pastor, versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. É que este pastor, que é pessoal e que é provedor, ele também é um pastor que é guia e consolador. Eis a razão, amados, creio eu, de nós
termos condições de suportar as aflições deste mundo. É ter este pastor consolador e guia. Em momentos de aflição, em momentos de angústia, ele é a nossa direção. Em momentos que nós nos encontramos perdidos, como Josafá, sem saber o que fazer, ele nos dá a direção, nos mostra o caminho a seguir, e isso nos dá segurança para continuarmos nossa caminhada, que nem sempre é fácil, mas que é de esperança, porque nós podemos contar com a direção e com o consolo do bom pastor. Se você hoje parou de caminhar, parou de correr, está desiludido, eu quero dizer, olhe para o bom pastor que é guia e consolo na sua vida. Não deixe de correr a carreira que lhe está proposta por causa de decepções de pessoas ou pessoais ou circunstanciais. Porque esse pastor que é pessoal, esse pastor que é provedor, esse pastor que é guia e consolador, ele tem tudo isso para a sua vida. E ele é a maior razão para que você continue a viver a sua vida em Cristo Jesus. Uma outra característica desse extraordinário pastor, versículo 3, acompanhe comigo na sua Bíblia aí: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele é aquele que levanta o abatido e o cansado. E a gente sabe que até os jovens, como disse Isaías, estão sujeitos a se cansar. E não importa o tempo de sua caminhada, todos nós, uma hora, nos cansamos. E nós precisamos ser encorajados e restaurados. Muitos não têm conseguido continuar a sua caminhada ou prosseguir na vida porque perderam o vigor, acham que já chegou o seu tempo, estão velhos demais, o que não é mais para ele mesmo, aquela obra, aquela missão, aquele sonho, aquele projeto. Mas eu quero dizer que se você tem Jesus como seu bom pastor, ele pode restaurar o vigor no seu coração, na sua alma, no seu espírito, restaurar a sua fé, o seu amor por ele, o seu amor pelo próximo, o seu amor pelo reino de Deus. Então, permita que este pastor apacente o seu coração, apacente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos neste dia, porque não importa o que você tenha perdido, ele pode restaurar. Aquele jovem do livro de 2 Reis, capítulo 6, quando tentaram expandir a casa de profetas, ele deixou o machado cair. E ele grita de desespero porque ele havia perdido o machado. Ele então chama Eliseu e fala: meu senhor, eis que o machado caiu aqui. E Eliseu pega um pedaço de madeira, o joga na água e o machado flutua e o jovem vai e pega de volta o machado. Deus pode restaurar o machado que você perdeu na sua vida. Qual o machado que você perdeu? Sua esposa, seu esposo, filhos, a fé, a esperança. Deus pode restaurar na sua vida hoje, porque como pastor ele tem este poder. E para finalizar nossa reflexão desta manhã, versículo 4 nos diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse pastor, ele nunca nos abandona, mas sempre está conosco. E o Novo Testamento ressalta isso, aliás, através das palavras do próprio Cristo: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui, meu querido ouvinte, um conselho: não se guie pelo que você sente ou deixa de sentir. Seja guiado pela palavra do bom pastor. Porque circunstâncias mudam, sentimentos oscilam, mas a palavra do Senhor não muda. Alguém já disse: eu não preciso e não posso confiar no meu coração, mas sim na palavra do Senhor. Sentimento, emoção, oscila, é volátil, é inconstante, mas a palavra do Senhor é uma rocha eterna. Então confie na presença desse pastor que é conosco todos os dias. De fato, nós não o vemos, nós não o tocamos, mas ele é tão real como o chão que você pisa. E assim é o nosso pastor. Quando nós caminhamos com ele, aceitamos a sua direção, a sua palavra, nós sentimos sua presença todos os dias conosco, porque a sua promessa
para conosco, o seu povo, as suas ovelhas, o seu rebanho. O salmista tem esta segurança, pois tu estás comigo. Quando o medo querer tomar conta do seu coração, quando o caminho for difícil, faça a oração que Davi fez, reafirme essa promessa ao seu coração: o Senhor está comigo e de nada eu terei medo. Esse é o pastor extraordinário, que é o meu pastor, que é o seu pastor, e é com base no que ele é, que nós podemos caminhar para o alvo, né, que é a nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Então saiba, você não está só, aliás, você é amado por esse pastor extraordinário que é Cristo Jesus. Se você não tem ainda esse pastor na sua vida, convide ele para apacentar a sua vida, a sua casa, a sua família, e experimente a vida em abundância que ele tem e que só ele pode dar e quer dar a você e a sua casa. Então que Deus te abençoe com esta palavra e que você viva os cuidados deste pastor extraordinário que é Jesus.